Aposentado há mais de uma década, o Sr. Walter começava suas manhãs com um ritual quase sagrado: café forte coado na hora, pão francês levemente tostado e o som do rádio no volume médio, com aquelas músicas que só ele parecia ainda gostar. Aos 74 anos, viúvo desde os 68, Walter carregava nos olhos um brilho sereno e uma saudade constante. Dona Clarice, sua companheira por quase 4 décadas, havia partido de forma inesperada, uma arritmia súbita, que não deu tempo sequer para um adeus. Desde então, o tempo parecia ter se alongado. O relógio, implacável, marcava horas que custavam a passar, sobretudo aos domingos, os dias mais longos da semana. As filhas, Ana e Letícia, eram presentes. Passavam em sua casa todos os dias, uma pela manhã, outra à noite. Mas tinham suas vidas, seus filhos, seus empregos. Ele entendia. E não cobrava. Morar sozinho, para Walter, era uma mistura de liberdade e vazio. A liberdade de acordar e dormir quando bem entendesse, de andar de cueca pela casa, de deixar os livros empilhados onde quisesse. Mas também o vazio de não ter com quem comentar uma notícia, rir de uma lembrança ou apenas dividir o silêncio da sala de estar. Foi numa tarde nublada de quarta-feira que Walter decidiu encarar o que sempre evitara. Criou uma conta em uma rede social para idosos. A plataforma era simples, colorida, cheia de botões grandes e mensagens motivacionais. Chamava-se Amizade Sênior e prometia ser um espaço seguro para conexões reais entre pessoas da terceira idade. No início, Walter só observava. Via fotos de senhores em viagens, senhoras fazendo crochê, casais reencontrados após décadas. Ele ainda hesitava, mas aos poucos, começou a curtir algumas postagens. Uma senhora do interior da Bahia que plantava flores. Um senhor de São Paulo que escrevia poesias. Numa dessas noites de insônia, às 23h47, chegou uma notificação. Tudo bem, Walter? Achei seu sorriso bonito. Sou a Rosa. A mensagem de Rosa ficou ali, brilhando na tela do celular como um farol. Walter então levantou os óculos. Releu. Aquela era a primeira vez que alguém comentava seu sorriso desde Clarice. Com dedos um pouco trêmulos, ele respondeu: Obrigado, Rosa. Você também tem um olhar muito gentil. E, assim, começaram. Rosa dizia ter 66 anos, era viúva também. Morava em Florianópolis, mas tinha nascido no interior de Minas. Contava sobre seus 2 filhos, já adultos, que moravam longe. Dizia que se sentia sozinha desde a partida do marido. As palavras dela vinham com um carinho sutil, como se fossem um remédio para uma ferida dolorida. As conversas migraram da rede social para o WhatsApp. Com a ajuda da filha Letícia, Walter aprendeu a enviar áudios, fotos e até figurinhas. Às vezes, colocava o telefone no viva voz e ria alto das piadas dela. Rosa era espirituosa, cheia de histórias curiosas. Tinha um jeito envolvente de falar sobre a vida, como se tudo fosse uma grande poesia inacabada. Com o tempo, passaram a se falar todos os dias. Pela manhã, Rosa mandava um bom dia florido, com gifs de canecas de café fumegante e passarinhos cantando. À tarde, falavam sobre política, novelas antigas e músicas que gostavam. À noite, ela contava que estava deitada, lendo um romance, e que gostaria de ter alguém para segurar sua mão. Walter se pegava sorrindo sem perceber. Havia semanas que ele não se sentia tão vivo. Os dias ganharam cores. Passou a se arrumar melhor, cortar o cabelo com mais frequência, escolher camisas menos desbotadas. Ana e Letícia notaram. Está galanteando alguém, pai? Brincava Letícia. Ele desconversava. Não era apenas carência. Era como se Rosa o enxergasse de verdade. Como se conseguisse atravessar as paredes do tempo e encontrar ali o homem por trás da idade, das rugas, da lentidão. E ele, por sua vez, se permitia sonhar de novo. Talvez seja possível começar outra vez, pensava. A relação crescia como um segredo bom. Walter era outro homem. Ele passou a fazer compras pensando nela. Mandava fotos das flores do quintal, dos pratos que preparava com mais capricho. Até voltou a tocar violão, desafinado, é verdade, mas Rosa dizia que adorava ouvir.
Você tem mãos bonitas, sabia? Ela disse um dia. Walter ficou vermelho. Não ouvia algo assim havia muito tempo. As filhas, Ana e Letícia, começaram a estranhar a intensidade. Walter passou a esconder o celular, fechar conversas rapidamente, disfarçar. Ana alertava o pai. Pai, você mal conhece essa mulher. Ana, não desconfia assim. Dizia ele. Rosa é diferente. Rosa, em certo momento, mostrou-se frágil. Dizia que estava doente, que os exames estavam caros. Contava histórias de como o plano de saúde tinha cortado coberturas e como sentia medo da solidão. Walter ficou com o coração apertado. Queria ajudá-la, mesmo que ainda não a tivesse visto pessoalmente. Rosa sempre dizia que preferia guardar o encontro para quando estivesse se sentindo bem, bonita. Ele entendia sua opção. Um dia, Rosa disse que estava triste, pois o filho mais novo não ligava mais para ela. Chorou no telefone. Walter sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, se ofereceu. Se quiser, posso transferir um valor para te ajudar. Ela recusou. Não, meu amor. Não quero dinheiro. Quero só o seu carinho. A recusa aumentou ainda mais a confiança dele. Na semana seguinte, ela enviou uma foto antiga, dizendo estar com vergonha da aparência atual. Para mim, você é linda do mesmo jeito. Rosa passou a chamá-lo de meu Val, minha alma. Dizia que o destino os tinha unido tarde, mas que ainda havia tempo de viver uma grande história. Walter agora esticava as noites para ouvi-la. Às vezes, cochilava com o celular ainda ligado, como se a voz dela fosse um cobertor. A solidão havia sumido. Walter não sabia o que sentia, mas gostava. Quando a carência grita, até silêncios enganam. O inverno passou, e com a primavera veio o aniversário de Walter. 75 anos. As filhas organizaram um pequeno almoço. Bolinho simples, risadas de netos, algumas fotos com chapéu de festa. Mas ele parecia distante. Sorria por educação. O pensamento estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Rosa não tinha ligado ainda. E ele esperava. Mais do que qualquer presente. A ligação veio no final da tarde. Ela estava chorando. Amor, me desculpa, eu queria tanto estar aí. Preparei tudo para te ver hoje, mas não deu. Mas o que aconteceu, Rosa? Foi horrível, Walter. Bateram no carro. Estou no hospital. Um motorista fugiu depois de me acertar. Meu ombro está machucado. Mas o pior foi que o celular caiu e quebrou. Esse telefone é de uma amiga. Meu plano tá vencido. Estou perdida. Walter não pensou duas vezes. Onde você está? Posso ir até aí? Não, por favor. Estou feia, estou machucada. E não quero te ver pela primeira vez assim. Você não merece isso. Os dois ficaram em silêncio por uns instantes. Então ela disse: eu só preciso de um favor, um pequeno. Só para ativar o chip novo. Você poderia transferir R$ 480? Eu prometo devolver. Amor. É só um empurrãozinho. O coração de Walter incomodou-se. Sabia que algo ali não batia. Mas a voz dela, aquela voz tão familiar, pedia socorro. Naquela noite, ele foi até o computador e fez a transferência. E escreveu uma mensagem. Para você se sentir cuidada. Quero você bem. Com carinho, seu Val. No dia seguinte, Rosa agradeceu entre soluços. Disse que não sabia o que teria feito sem ele. E que ele era mais do que um amor, era sua segurança, seu porto. A partir dali, os pedidos vieram com mais frequência. Pequenos, maiores, sempre com boas justificativas. Meu exame atrasou, faltam só R$ 300. Estou sem gás, e minha cozinha ficou interditada. O aluguel venceu, se eu for despejada, nunca vou me perdoar. Walter, que sempre foi econômico, passou a movimentar a poupança. Só até ela se ajeitar, justificava para si mesmo. Mas havia noites em que ele acordava de repente, suando frio. Algo o incomodava. A falta de fotos atuais.
A recusa dela em fazer videochamadas. O fato de ninguém, além dele, conhecer Rosa. Certa manhã, Ana o viu cabisbaixo, olhando para a tela do celular. Pai, tá tudo bem? Ele mentiu. Disse que era só uma dor nas costas. Mas era no coração que doía. Mesmo assim, continuava. Porque, no fundo, acreditava. Ou queria acreditar. E esse desejo era tão forte que cegava qualquer razão. Walter estava entregue. E Rosa estava no controle.